Preste muita atenção agora no que eu vou lhe dizer. Você está vendo o desenho de um gafanhoto? Gafanhoto, um inseto que come verdura, que come tudo que é verde. Dependendo da nuvem de gafanhotos, pode acabar com lavouras, plantações e causar aí um grande problema de abastecimento. Essas pragas de gafanhotos, há muito tempo, é um dos insetos mais antigos que se tem história através da evolução das espécies, principalmente na questão dos insetos. Então, um inseto antiguíssimo, tá? Antiguíssimos. E há muita divergência sobre o surgimento desses gafanhotos, tá? Mas, vamos aqui partir do ponto, tá? Como diz a Bíblia, como lemos em Timóteo, que toda criatura que existe é boa e deve ser recebida com ação de graça. Você tem uma plantação. Você tem uma plantação de arroz, de feijão, de soja. Preste atenção, você que está me ouvindo. Você tem uma plantação, você tem uma fazenda. E essa fazenda que você tem é responsável para abastecer milhões de pessoas, tá? Com arroz, com comida, com alimentação. A sua fazenda é responsável para abastecer. Muito bem. O que esse Deus vagabundo fez? Vamos supor que ele exista, né? O que ele fez? Ele criou o gafanhoto, não criou? Ah, não, Deus não criou o gafanhoto. Está aqui. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Vamos ler novamente para o crente cabeça de goiaba entender. Porque toda criatura que existe vem de Deus e é boa. E não há nada que rejeitar. Recebam todas elas com ação de graça. Então, toda criatura. O que ele fez? Criou a porqueira do gafanhoto. O gafanhoto sai ferrando com tudo, come tudo que é plantação, arrebenta tudo. Ou seja, o que ele faz? Esse Deus é pior do que um bandido. Sabe aqueles bandidos de última categoria? Tanto esse Jesus vagabundo como esse pai dele, que é ele mesmo, essa putaria danada, são dois vagabundos Zé Ruela. E mais imbecis são aqueles que continuam acreditando nessa merda desse livro bíblico. Agora vamos lá. Vamos supor, você tem a plantação e esse Deus vai, pega os gafanhotos e lança na tua plantação. Mas não foi ele que criou os gafanhotos? Foi. Então ele vai, sem você saber, ele chega à noite e lança aqueles gafanhotos, aquela nuvem de gafanhotos. Aí ele fala assim, eu vou foder com a vida desse José, eu vou ferrar com a vida desse fazendeiro, vou ferrar com a vida desse pessoal. Eu vou mandar uma nuvem de gafanhoto, porque fui eu que criei o gafanhoto, para que ele coma todas essas plantações. E aí os donos da fazenda vão se reunir, eles vão na igreja, eles vão me buscar, e aí eu vou cobrar para que eu tire o gafanhoto da plantação que eu mesmo criei. Você prestou atenção? Vê se faz algum sentido essa merda dessa Bíblia. Vou voltar a te explicar. Timóteo 4,4 diz que toda criatura é boa e vem de Deus. Então o gafanhoto é bom. Só se for na sua terra e na merda da Bíblia. Porque o gafanhoto não é bom. Ele destrói as plantações. Muito bem. Então você tem a fazenda. Esse Deus vem à noite, joga a nuvem de gafanhoto. Quando você acorda de manhã, toda a tua plantação está comida. Bom, aí começa a faltar alimento para o povo, começa a faltar alimento nos mercados. E aí o dono da fazenda se reúne com outros, aí chama um pastor para orar. O pastor chega, um mala cheia da vida, um Silas Malafaia, um Silas Malacheia da vida, um R.A. Soares, um Valdomiro Lobo, um Bispo Machado e todos esses porqueiros chamados pastores, né? Todos esses bostas chamados pastores. Aí eles chamam, né? Os pastores vêm fazer um culto na tua casa e você fala, pastor, eu gostaria que o senhor orasse por nós, gostaria que o senhor orasse pela plantação, porque a nossa plantação, a plantação que nós temos aqui, de uma hora para outra foi totalmente comida pelos gafanhotos. Eu não sei o que aconteceu. Estava tudo bom, tudo certo, mas de uma hora para outra, tá? Aconteceu isso. Aí o pastor vai chegar e falar para ele o seguinte, você tem Bíblia? Tem. Abra sua Bíblia em Malaquias 3,10. Olha como a Bíblia é uma merda. Olha como é que os caras criaram a Bíblia para ferrar com a vida do povo e o povo acreditar, tá? O povo acreditar que todas as coisas ruins que acontecem na vida das pessoas, se elas quiserem que essas coisas ruins se afastem da vida delas, elas têm que pagar um preço. E qual é esse preço, pessoal? Malaquias 3,10. Vamos lá. O pastor abre a Bíblia e vai ler para aquele fazendeiro. Pastor, o que está escrito em Malaquias 3? O que o senhor quer falar para mim? Qual que é a explicação que o senhor me dá? Porque os gafanhotos comeram todas as plantações aqui. Entendeu? Eu jogo inseticida, eu faço isso, eu faço aquilo outro, mas eu não consigo expulsar essa nuvem de gafanhoto. Aí o pastor diz, vamos ler a Bíblia, irmão. Trazei
todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, de que não haja lugar suficiente para recolheres, e por causa de vós, repreenderei o gafanhoto, devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Aí o dono da fazenda vai dizer para ele, tudo bem, pastor, o que é isso daí, pastor? Tem que trazer o dízimo. Aí o pastor vai falar, exatamente, irmão, o senhor tem que se converter, o senhor tem que ir na minha igreja. Qual que é a sua igreja? É a Universal. Qual que é a sua igreja? É a Quadrangular. Qual que é a sua igreja? É a Assembleia de Deus. Qual que é a sua igreja? É do pastor Malacheia. Ah, tá, então tem que me converter, tem que me batizar e tem que levar o dízimo. E o que é o dízimo? Aí o pastor vai dizer, olha, presta atenção, quanto você fatura na sua fazenda? Ah, eu faturo aqui R$1 milhão. Eu faturo R$1 milhão por mês. Exatamente, irmão. Você tem que pegar 10% de R$1 milhão, R$100 mil, e dar todos os meses na igreja para Deus expulsar o gafanhoto da sua casa. Aí o dono da fazenda não para raciocinar, porque é preguiçoso, se torna um crente ovelha, não para ler a Bíblia, ele começa a dar ouvido aos porqueiras desses teólogos de bosta, bandidos, mentirosos, não é verdade? E aí o cara não para raciocinar. O que acontece? Entra na igreja, aí começa a dar o dízimo, o pastor vai enriquecendo, e aí, aos poucos, a praga de gafanhoto vai saindo da lavoura dele. Aí o cara, o dono da fazenda, vai pensar assim, poxa vida, realmente é verdade, eu vou dar um testemunho na igreja. Qual que é o seu testemunho, irmão? Olha, irmãos, eu estava sem dar o dízimo, me converti a Jesus, estava uma grande praga de gafanhoto na minha fazenda, depois que eu comecei a pagar o dízimo de R$100 mil, os gafanhotos começaram a ir embora. Aí o povo começa a dar glória a Deus, acreditando que os gafanhotos foram embora por causa do dinheiro do dízimo que ele deu para a igreja. Você está entendendo? Agora preste atenção numa coisa. Na realidade, existem vários fatores explicados pela própria ciência do desaparecimento dos gafanhotos. Eles aparecem e de uma hora para outra eles desaparecem. Eles murcham, eles morrem. O frio impede a chegada dos gafanhotos, um forte vento e etc. Eles não ficam para sempre naquele lugar. Eles vão migrando de lugar em lugar. E aí os gafanhotos migraram para um outro local por causa do frio, o vento que veio do oeste, do oceano, etc., expulsou aquela nuvem de gafanhoto, mas o coitado do fazendeiro foi alienado, está sendo enganado pelo pastor, mas aí ele pensa que os gafanhotos foram embora por causa do dízimo, entendeu? Então, para você ver como o povo é burro e se torna um crente ovelha Zé Goiaba. Acontece, voltando ao texto supostamente espiritual, vamos supor, então o que esse Deus fez? Ele criou o gafanhoto, lançou o gafanhoto na plantação, comeu tudo à noite. No dia seguinte, quer dizer, se você quiser que esse Deus expulse o gafanhoto, você tem que pagar o dízimo. Tá vendo como a Bíblia ela é uma grande armação? Tá vendo como a Bíblia ela é um instrumento de manipulação? Tá vendo como os criadores da Bíblia, todos os teólogos de bostas, mentirosos, bandidos, junto com os pastores dessa quadrilha de bandidos, eles usam a Bíblia porque favorece eles. Ele se enriquece às tuas custas. Tira tudo. Na realidade, se a gente for pensar por um lado mais racional, esses próprios pastores são os próprios gafanhotos dessa porra desse livro bíblico, porque sai comendo tudo, né? E nunca se satisfaz. Mas voltando ao assunto. Então esse Deus cria o problema, criou o gafanhoto, joga o problema na plantação. No dia seguinte você não sabe o que acontece. Aí qual que é a solução do problema para esse Deus tirar o gafanhoto que ele mesmo criou? Ah, não foi Deus que criou o gafanhoto. Peraí, cara. Isaías 54:16. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei Satanás, o assolador, para destruir. Então, como que ele não criou o gafanhoto? Confirmação. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4.
porque toda criatura que existe vem de Deus e é boa, e não há nada que rejeitar. Recebam todas elas com ações de graça. Então, dentro dessa filosofia mentirosa da Bíblia, se foi esse próprio Deus que criou todos os insetos, então ele criou o problema, jogou o problema na plantação, aí Deus vai chegar para você, sem você perceber, e vai dizer: ô fazendeiro, a única forma de expulsar esses gafanhotos é você trazer os 10%, os dízimos, à minha casa, a casa do tesouro. Aí eu vou te perguntar, se no livro de Amós diz que esse Deus é o dono do ouro e da prata, e no livro de Atos diz que ele não precisa ser servido por ninguém, né? Então para que você vai levar o dízimo à casa do tesouro? Que tesouro? Se esse Deus não precisa de nada, né? O tesouro, na realidade, é a casa do pastor. A casa do tesouro aqui significa, porque você não presta atenção, é a casa do Malafaia, é o helicóptero do Malafaia, é os carros caros do Malafaia, é as viagens para Dubai do Malafaia, é as viagens riquíssimas, as fazendas riquíssimas e a conta bancária gorda do Malafaia. Não somente dele, do Macedo, Enéas Soares, Valdomiro Lobo, com todas as suas cabeças de gato. Agora, trouxa e otário é você. Não fique magoadinho comigo não, porque eu tô pouco me lixando se você tá latindo que nem pitbull, meu querido. Eu quero que se foda. Mas essa é a realidade. Tu é um grande otário, tu é um grande trouxa. Porque a tua própria Bíblia, essa merda desse livro, que na falta de papel higiênico tu pode limpar o rabo com ela, essa porcaria tá dizendo na tua cara que esse Deus é aquele responsável de criar o problema, lança o problema. Se você quiser que ele resolva o problema que ele mesmo criou, tu tem que pagar 10%. Isso é bandidagem. Esse Deus é um dos maiores criminosos da face da terra. Não é? Então veja, todas essas doenças foram criadas por quem? Por esse próprio Deus. Doenças transmitidas por insetos, doenças transmitidas por ratos e outras doenças. Quem criou essas pragas? O próprio Deus. Isaías 54:16, Isaías 45:17, 1 Timóteo 4:4. Você vai dizer que eu estou lendo o texto fora de contexto? Você vai inventar a sua historinha, dizer que eu preciso estudar teologia? Vai tomar no teu. Quem quer estudar essa porra de teologia? Isso é uma merda, rapaz. Isso é um lixo. Você não presta pra porra nenhuma, é pra enganar os outros. Agora, olha pra mim, gente, presta atenção. Se você é crente, continua dentro dessas igrejas, porque tu é muito trouxa. Tu é muito otário. Deixa eu te falar uma diferença do meu material para esses porqueiras que ficam vendendo colher de pedreiro, dizendo que você vai receber a casa própria. Esses bostas vendendo uma caneta da Bic que custa R$1, te vendendo a R$300, dizendo que se você comprar essa caneta ungida, você vai passar num concurso do Enem, ou na Polícia Civil, na Federal, qualquer outro. Isso é mentira. Tá? Então esses caras te vendem um produto, te entrega o produto, vende caro e não te dá garantia do produto porque não resolve nada.